Ora, neste vídeo vamos falar de algo que é de conhecimento geral das pessoas, que as pessoas já ouviram e já sentiram e já viveram, que é o stress, não é? Por isso, muitas pessoas usam e vivem e pensam stress, ficam, mas muitas vezes a pensar que o stress é todo negativo. Este vídeo serve para nós desconstruirmos e vermos que existe stress positivo. Temos, mas é que saber gerir bem o stress. Por isso, o que é gerir bem o stress? É quando o pensamos ou quando o sentimos, sabermos o que é que temos que fazer. E é aqui que a maior parte das pessoas não faz bem a gestão. Por isso, vamos lá desconstruir e ver se nós conseguimos lidar melhor com o stress depois deste vídeo, não é? Por isso, o stress é uma resposta fisiológica e comportamental. Por isso, nós sentimos no corpo o stress, não é? Mais batimento cardíaco, mais calor, mais suor, mais pressão sanguínea, ficamos numa situação em que ficamos mais focados. Só que tudo isto junto leva-nos a pensar que nós estamos, não é, numa situação muito intensa, não é? Isto é o que nós sentimos fisiologicamente. Depois temos o comportamental, não é? Como é que nós reagimos às coisas. O ser humano, instintivamente, sem nenhuma aprendizagem perante um stress, o que faz é foge do local ou evita o local, não é? Instintivamente. Só que nós vamos desenvolvendo-nos, vamos evoluindo, vamos ficando mais inteligentes e, de repente, o ser humano é visto com o mesmo stress, onde devia fugir ou evitar, e temos que ficar e gerir. Ora, isto é uma mudança comportamental. Como é que nós, perante uma situação de perigo, de alarme, de dor ou de sofrimento, de ameaça, ficamos e gerimos, não é? O stress pode ser também ensinado a gerir as situações de stress. Todas as profissões que envolvem riscos, tipo as polícias, os bombeiros, as proteções civis, os militares, estão em contextos de stress, por isso eles têm que saber gerir o stress. O que é gerir o stress? É estudarmos o contexto, sabermos o que é que se pode passar no contexto e, conforme o que nós achamos que se pode passar no contexto, encontrarmos uma resposta para qualquer uma delas, não é? O ser humano, perante uma situação de stress em que não sabe o que vai se passar e quando se passa não reconhece aquela situação de stress, por isso nunca teve naquela situação, não está preparado para, não é? Por isso ficamos desorganizados, baralhados e entramos em energia, não é? Demasiada, não é? Por isso é que às vezes pensamos que o nosso corpo até pode explodir, não é? Por isso, o stress é uma resposta fisiológica e comportamental a uma ameaça, a algo que não conhecemos, a algo que nós não sabemos, a algo que não sabemos gerir, a algo de surpresa, algo que geralmente é mau. Apesar também há stress a situações boas, não é? Quando alguém diz estou grávida, é uma situação boa, mas envolve stress, não é? As boas notícias também envolvem, por isso, todas as situações para as quais nós não estamos preparados, envolve stress, não é? Temos que ter atenção que podem ser situações reais ou imaginárias, não é? Situações que nós conhecemos e podemos saber que podem se passar, ou imaginárias. A maior parte das fobias, por isso dos medos, são de situações até que nós nunca passamos por elas. Hoje há muitas crianças com medos de situações em que nunca passaram por essa situação. Mas como os pais e os pares falam desses medos, porque já os viveram, nós vamos adotando essas fobias, esses medos, não é? O stress é a mesma coisa, não é? Por isso nós sabemos que existem situações... olha, por exemplo, para fazer a seleção para a polícia ou para o exército, as pessoas, os candidatos e as candidatas são postas perante situações de stress, para ser avaliado se aquela pessoa gera ou não contexto de stress. Há pessoas que não gerem stress de maneira nenhuma, por isso ficam logo inaptos nos concursos, não é? Porque nós podemos pôr o ser humano perante situações de stress a ver se sabe lidar com elas ou não, não é? Stress é um desequilíbrio, nós não sabemos o que é que havemos de fazer. Ficamos, pensamos, não pensamos, falamos, não falamos, qual é a solução, qual é a melhor solução. Isto desequilibra, isto não nos deixa organizados, não é?
temos que ter atenção de que a rapidez, não é? A rapidez, cada vez mais o ser humano vive num mundo mais rápido. Olha, basta, por exemplo, as redes sociais e as notícias. Antigamente havia um terremoto, só passado 15 dias a um mês é que se sabia que tinha havido um terremoto. Hoje em dia, os terremotos, as guerras, os acidentes, as catástrofes, é tudo com câmaras e tudo com drones e tudo nas redes sociais e tudo nas televisões em direto. Ora, isto vai dando uma camada de stress umas em cima das outras, nas quais nós nos vamos habituando. Hoje em dia, por exemplo, os nossos idosos, que deveriam estar na fase da vida mais relaxados e onde deveriam viver melhores, é a fase da vida mais estressada que têm. Porque passam todo o dia a vegetar à frente das televisões, não é? Dos telejornais e das notícias, que são todas más, porque não há notícias boas para atrair público, só há notícias más. Por isso, a maior parte dos idosos que passa os dias a vegetar a ver as televisões, os canais generalistas sensacionalistas, não é? Que se alimentam destes públicos, não é? Vivem stresses diários e constantes, numa idade onde não deveriam sentir, não é? Por isso, o stress pode ser bem utilizado. Como é que pode ser bem utilizado? Porque o stress prepara-nos para uma ação, foca-nos, nós reunimos todos os nossos recursos para nos estarmos preparados, por isso dá-nos algum poder e capacita-nos de que nós vamos ser capazes. Isto se houver uma premeditação, né? Que eu saiba que vou estar perante uma situação de stress, que é o que se passa com os militares, com as polícias, com os bombeiros. Eles sabem o que é que vão encontrar lá. Só não sabem como, mas sabem, os bombeiros sabem que vão para um incêndio que há fogo e perigo, os militares sabem que vão para uma guerra que há mortes e acidentes, e os militares sabem que pode haver armas, disparos. Quando as situações são premeditadas e ensinadas e nós sabemos a resposta, nós sentimos-nos mais capazes. Não é? Este é o bom stress, que se chama eustress. Né? Depois existe o mau, que é aquele que a maior parte das pessoas vivem, que é o distress. O que é o distress? É o stress contínuo, por isso nós nunca estamos numa situação sem estar em stress. Geralmente isto vê-se em muitas profissões, não é? Hoje, amanhã, depois, todas as semanas estamos em situações de stress. Nós achamos que é necessário nós termos stress para... Isto nós vimos muito, por exemplo, nos estudantes universitários que dizem que quase têm que estudar nas vésperas dos testes para o stress e a adrenalina os focar mais. Ora, isto é a pior aprendizagem que pode acontecer, mas é uma aprendizagem generalizada. Por isso, as pessoas no mau stress já acham que têm que ter stress para fazer uma ação, para conseguirem fazer uma ação. Usam o stress como uma fonte de energia, só que é uma fonte de energia negativa, não é? Porque se nós, para fazer algo que podíamos fazê-lo relaxadamente e racionalmente, utilizamos energia para fazermos rápido e emocionalmente, não estamos preparados, ou estamos menos preparados, não é? Por isso, há pessoas que utilizam o stress para se motivarem, não é? Desorganiza-nos, não é? O stress desorganiza-nos se nós não sabemos o que vamos esperar ou o que é que vai acontecer, e baralha as nossas prioridades. Por isso há pessoas que não têm, para uma situação de stress, não sabem numa tarefa o início, o meio e o fim, não é? Por exemplo, os bombeiros, os médicos têm que saber essas tarefas todas, porque senão, se isso não acontecer, podem morrer pessoas. Eles têm que estar prepararem-se para o stress da tarefa e saberem que existe um início, um meio e um fim. Eles têm que ter este procedimento, independentemente do contexto à sua volta, não é? Por isso, hoje em dia é muito bom nós termos a noção de que o stress não é bom, não é? O bom é nós sabermos gerir stress, mas termos stress não é bom. Quando nós vamos de férias, não queremos stress, queremos relaxamento. Não é? O stress nós sentimos, não é? Fisicamente, mais batimento cardíaco, a respiração mais ofegante, que é para o corpo não ficar tão quente, a pressão sanguínea, como o coração está a bater mais, fica com mais pressão e parece que ficamos com mais energia. Temos, mas é que ver depois como é que a nossa cabeça acompanha este comportamento físico, se nós sabemos gerir ou não. Se fugimos ou evitamos, ou se ficamos e gerimos. A maior parte das pessoas, se não souber gerir, tenta fugir. Há situações em que não dá para gerir, por isso muitas vezes depois ficam com alguns traumas que se transformam em fobias. Não é? A maior parte dos medos das aranhas, das cobras, das alturas, dos elevadores, dos aviões, tem um bocado a ver com aquilo que se vive e que se ouve, do que é que aconteceu. Nós pegamos naquilo e incluímos no nosso conhecimento, e quando isso acontece, ou pode acontecer, nós ficamos logo com as mesmas reações.
Por isso, hoje em dia, o stress, eu costumo dizer aqui em psicologia clínica, quando acompanho as pessoas, que nós temos de ter atenção, porque o stress não é igual para toda a gente, não é? Basta haver uma visão de vida diferente, uma positividade da pessoa diferente, uma inteligência emocional diferente e até geneticamente sermos diferentes para a mesma situação de stress ser vivida de maneiras diferentes, não é? Perante um acidente há quem fica a olhar, há quem fuja e há quem vá ajudar. São 3 maneiras de gerir uma situação de stress. Temos, mas é que nos conhecer primeiro e preparar-nos, não é? Porque hoje em dia eu apanho aqui muito em consulta clínica, por exemplo, um luto de alguém que faleceu, um final de uma relação, uma separação, um divórcio, uma pessoa que enviúva de parceiro ou de parceira. Isto são situações que nós não estamos a contar que nos aconteça connosco. Mas a probabilidade de acontecer é grande, por isso nós devíamos estar preparados para isto, mas não estamos, por isso aprendemos depois quase com as situações. Por isso, hoje em dia temos de ter muita atenção como vivemos o stress. Procurem ajuda porque é necessário vocês verem na vossa vida o que é que pode acontecer e prepararem-se para isso. Se estiverem preparados, a situação acontece, mas vocês gerem melhor.